Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar da autocrítica ao autorrespeito. E uma mulher protagonista não é uma mulher perfeita. A gente não pode se iludir com isso. Ela é uma mulher que aprendeu a olhar para si mesma com honestidade, dignidade e respeito. Muitas de nós fomos ensinadas a acreditar que a autocrítica era o caminho para o crescimento. Aprendemos a nos cobrar, a nos comparar e a acreditar que nunca, nunca, nunca era suficiente. Mas existe uma diferença profunda entre responsabilidade e autocondenação. O autorrespeito nos permite reconhecer nossos erros sem destruir a nossa autoestima. Inspirados pelas reflexões de Brené Brown, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, nós somos convidadas a cultivar a autenticidade ao invés de aprovação constante. Autorrespeito em vez de perfeccionismo. Flexibilidade em vez de rigidez. Gratidão em vez de escassez. Confiança em vez de comparação. Descanso em vez de exaustão. Calma em vez de ansiedade permanente. Presença em vez de preocupação imaginária. E, por fim, leveza, ao invés da obrigação de controlar tudo. Então, essa é a protagonista, uma mulher que aprendeu que não é sobre ser perfeita, mas é sobre ser honesta consigo mesma. E é isso que a gente vai viver aqui com o compartilhar, que eu vou compartilhar mais um pouquinho aqui com vocês, sobre a autocrítica ao invés da autoconfiança. Tá visualizando? Quem está visualizando? Estão conseguindo ver? Tá. Da autocrítica ao autorrespeito. O caminho prático para abraçar sua vulnerabilidade e viver plenamente, baseado nos ensinamentos da Brené Brown, do livro, que depois vocês vão poder ver. E aí a gente começa com o despertar da plenitude, a transição consciente de se cobrar ao extremo para se acolher por inteiro nas imperfeições cotidianas. A gente precisa parar, olhar, pensar. Eu não vou ficar aqui me cobrando extremamente. Eu agora já sei que eu posso me acolher. Porque a gente pensa que está acolhendo os nossos erros. Não, a gente nós estamos nos acolhendo aquela pessoa, mas é uma pessoa humana comete erros ou não? Claro que sim, claro que nós cometemos os nossos erros. E aí tem essa frase muito forte, que não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. Então, isso, gente, a gente vai repetir. Não importa o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu fiz ontem, eu tenho o meu valor. O meu valor é real. O meu valor vai além do que eu fiz de bom, do que eu fiz de mal. Eu tenho um valor, porque principalmente aos olhos dos outros. A gente tem sempre que buscar melhorar. Porém, a gente precisa identificar o nosso valor, mais do que todo mundo. Né? E a raiz da vulnerabilidade. Então, está aqui o segredo, né? Amor e aceitação são necessidades fundamentais e irredutíveis de todas as pessoas.
A gente precisa ser amada, sentir amor, amar. É inerente às pessoas, principalmente a nós mulheres, mais ainda, né? Fomos biologicamente concebidos para criar vínculos autênticos com os outros. A gente foi concebida assim, né? A gente não é um ovo externo. E mesmo um ovo externo, o passarinho cuida dos seus, a galinha dos seus pintinhos, até eles, né? Então, mesmo, imagine nós, que temos o apego, que ficamos 9 meses, 8 meses, 7 meses, quanto for, dentro de um outro corpo, dependente, e a gente nasce com uma dependência total do outro ser humano, dos outros seres humanos, né? E aí a gente é feito para isso. A gente precisa entender. Ninguém vive sozinho. A gente precisa de amor, de receber amor, de dar amor, de partilhar amor. E, gente, não quer dizer um relacionamento, não quer dizer com filho, filha, é o amor universal, tá? Porque quem não tem filho, mas tem amigos, tem amigas, tem parentes, tem pessoas que vão poder suprir, né, de alguma forma, essa necessidade que nós temos de amor. Mas a gente não pode deixar de falar do nosso amor por nós mesmos, da gente construir isso. E isso vai ser básico, porque chega determinado tempo que a gente não fica mais dependendo do amor do outro. A gente já tem o nosso amor, porque aí é que entra naquela frase da Brené Brown, que a gente reconhece o nosso valor. É a partir daí, né? Porque aqui é a raiz da vulnerabilidade. Quando a gente não se sente amado, então cria essa raiz, cria a vulnerabilidade. E a autocrítica. E o custo do isolamento, é aquilo que eu tinha falado, né? A ausência de amor, a aceitação e contato verdadeiro nos debilita emocionalmente, gerando sofrimento e insegurança crônica e a autocrítica severa. Então, quando a gente sentiu, às vezes, gente, não corresponde a algo real. Não, mas minha mãe me dava atenção, meu pai, nananã, e eu fui desejada, eu fui amar, mas lá dentro de mim, em algum momento, eu senti que eu não conseguia, que eu não estava sendo amada. E aí eu me senti com ausência de amor. Eu não me senti aceita. E não achei que o meu contato era verdadeiro. E aí me gera o sofrimento e a autocrítica severa que a gente bem conhece, na verdade, né? A gente bem conhece. E os primeiros passos é libertar-se e acolher-se. E aí, como eu vou me libertar, Silvana? Né? Porque acolher é mais fácil, né? Você pensa em alguma coisa, agora libertar, como é que eu saio desse movimento de autocrítica, de autocobrança, né? E muitos momentos de desamor. Aí eu vou precisar ir na contramão de tudo que a gente aprende, que é cultivar a autenticidade. É um ato corajoso de se libertar do peso do que os outros pensam sobre suas escolhas, sobre suas atitudes, sobre o seu comportamento, sobre a sua roupa. Poxa, mas se eu gosto de vermelho, por que eu vou usar o preto? Eu vou usar o que eu gosto. Particularmente, eu gosto de todas as cores. Mas, né? Então, quando eu cultivo a minha autenticidade, e a dica aqui é uma coisa pequena de cada vez. Ah, eu vou mudar tudo, eu vou. Não, calma. Porque se for, não vai sustentar. E aí o que a gente precisa sustentar? A gente já viveu muito, a gente viveu um tempo, a gente já viveu para os outros, a gente já viveu se importando muito. Agora eu vou escolher uma coisa só, porque a gente quer assim, né? A gente quer tudo uma vez, né? É real isso. Então, eu vou escolher uma coisa só.
e vou cultivar a autocompaixão, porque ela funciona como a cura definitiva para o perfeccionismo estéril e limitante, que nos paralisa. Perfeccionismo demais, eu coloquei aqui como estéril. Ele não faz nascer, frutificar, crescer a nossa criatividade. E se eu não coloco a minha criatividade, eu estou podando a minha autenticidade. E sem autenticidade, eu não sou eu. Qual é a minha essência? O que eu gosto? O que eu faço? O que me alimenta? O que me satisfaz? O que eu preciso? E, gente, olha, nós somos desconhecidos para nós mesmos. E a gente, o autoconhecimento, é o que a gente trabalha aqui. É a partir daí que eu vou construindo a minha ideia, porque eu sempre acho que é o negativo, que não é suficiente, que não está bom. Mas não. Espera aí. Talvez não esteja bom aqui, mas eu posso estar bem aqui. Mas por que eu tenho que ter tudo o tempo todo? Essa é o grande que da questão. Eu posso melhorar em tudo que eu quiser melhorar. Eu só não posso me criticar. E aí, quando eu cultivo a autocompaixão, é a cura. É algo que vai me permitir errar e não ficar louca com os erros. Ter responsabilidade e resolver. Porque quando a gente fica com muita autocrítica, a gente não consegue resolver. Você tem vontade de enfiar embaixo da cama, você fica envergonhado, você fica envergonhada, você fica mal com a situação, e no que você fica mal, você não resolve nada. Fica se cobrando, autocobrando, e quando vai ver, passou e você não resolveu. E aí, quando você tem autocompaixão, caramba, Sil, aqui foi um vacilo. Mas espera aí, o que eu posso fazer agora? Com a minha autorresponsabilidade, meu autoconhecimento, porque tem coisa que a gente acha que consegue e não consegue. E é bom, não, eu não consigo. E aí eu preciso fazer o quê? Reconfigurar a rota. Porque aí eu chego aonde eu quero e preciso chegar. E aqui a gente tem os pilares da resiliência. Espírito flexível. O que é esse espírito flexível? Eu acho que é um bom tema. Será que eu tenho espírito flexível? E é cultivar a flexibilidade mental para se libertar do tédio, da monotonia e da sensação de impotência. Então, os pensamentos intrusivos, eles vêm e ficam ali, pá, na nossa cabeça. Mas eu preciso ter a flexibilidade. E se não for bem assim, será que é isso mesmo? Porque para o negativo a gente tem absoluta certeza. Para o positivo que a gente fica titubeia. E a partir daí, lembra, no slide anterior, com a autocompaixão, você vai chegar aqui com flexibilidade mental. Mas será que eu preciso pegar esse chicote todo? Ficar sem dormir? Ficar nervosa? O que eu posso fazer? Então, quando a gente faz esse questionamento, sempre algo se abre para a gente, de verdade. Gratidão e alegria, gente, não é senso comum, é ciência, é neurociência comprovada. Praticar a gratidão ativa para afastar a mentalidade de escassez e o medo paralisante do desconhecido. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre isso, né? Sobre o desconhecido. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente entra em desespero. Primeiro respira, agradece, tenha alegria,
que aí você vai vendo, não, chegou para mim, realmente é meu. Eu tiro a mentalidade de escassez, eu tiro o medo que me paralisa, porque em muitos momentos o medo é o quê? O medo é o engano. É aquela voz que fica falando aqui para gente para nos paralisar. Então a gente tira esse engano, chamado o quê? Medo, tá? E a intuição e fé. Eu adoro essa parte. Aprender a confiar na sua voz interior e na fé para se libertar da falsa necessidade de certezas absolutas. Então, quando a gente entende fé pelo lado espiritual, é o firmamento daquilo que a gente não ouve, não vê, mas a gente acredita. E aí eu tenho uma outra concepção de fé que, né, não vai contra, complementar. Fé como foco e energia. FE, né? Não é a fé lá, mas é o FE. Se você mantém o foco, você tem um foco, você descobre o foco e você coloca energia e, nossa, aconteceu. É sobre isso, né? Então, os pilares da resiliência: espírito flexível, gratidão e alegria, intuição e fé. E aí a gente tem aqui também a armadilha do status, que é o valor do lazer e do descanso. Viver plenamente exige desvincular a produtividade da autoestima. Precisamos nos libertar do custo à exaustão constante. Como se fosse um símbolo de status, gente. Ou indicador de importância pessoal. Eu tenho que estar fazendo. Aquela mulher com aquele monte de braço, equilibrando os muitos pratos. Nós, mulheres, já temos naturalmente muitos pratos para a gente equilibrar. A gente não precisa olhar isso, sentir isso, a vergonha de descansar. Como se fosse, nossa, eu faço tanta coisa, olha como eu tenho status, como eu sou importante. E, ao mesmo tempo, não dá tempo, não reserva tempo para si, para reflexão, para respiração, para o cuidado pessoal, porque eu tenho que estar sempre fazendo algo, o tempo todo, né? E esse status, ele é um status ao contrário. A sociedade tem como status, mas ele faz o efeito contrário na gente, porque nos adoece, tá? Pode ter certeza disso, tá bom? Então, aqui a gente vai a prática do autorrespeito, a gente faz essa passagem. Como eu vou ter autorrespeito? Não tem outra forma senão começar por cultivar a calma e a tranquilidade. O antídoto necessário para abolir a ansiedade enraizada como estilo de vida padrão. Por que padrão? Porque está todo mundo nessa correria. Então, quando a gente consegue cultivar a calma e a tranquilidade, você sai desse padrão. Mas é um pilar principal da prática do autorrespeito. Outra coisa é identificar e realizar tarefas relevantes. Aquela tarefa que vai virar o teu jogo. Aquela tarefa que vai te dar uma sustentação. Sabe? Que vai te dar um respiro. Que a gente tem inúmeras tarefas para resolver no dia a dia, mas tem aquela que vai te trazer propósito ao cotidiano para silenciar as dúvidas constantes e as suposições ansiosas, né? Então, eu fico aqui na minha mente, supondo, achando, não, deixa eu realizar isso aqui. Se eu realizar isso aqui, eu tenho chance de chegar onde eu quero chegar.
Se eu ficar nas posições ansiosas, eu não tenho chance. Não tem. É isso. Outra coisa que é a ambiência nossa aqui da jornada, cultivar risadas, música, dança, abre espaço para a leveza, libertando-se da indiferença e da ilusão de estar sempre no controle, sempre olhando tudo, sabe? Aqueles painéis assim né? E aí, às vezes, é muito engraçado a pessoa fala, mas você não viu, não, né? É um ato de resistência. Você não está sempre no controle de tudo, porque o controle pesa. Não é por nada, não. Eu gostaria de saber tudo, tanto e nada, tá assim, normal. Mas pesa, é quebrar padrão quando a gente sai do controle. Então, cultivar risada, música e dança. Sabe que uma pessoa que tem muito controle excessivo e é perfeccionista tem muita dificuldade de dançar, né? Porque a dança é leveza, é fluidez. E aí é a partir daí que a gente parte para uma vida mais plena, mais leve, mais com autorrespeito. E aqui a gente tem o mapa da transformação. O que é? O pilar de força, meu primeiro pilar de força aqui, é a identidade. Como tá? Qual é a sua identidade? E nesse pilar, o que eu devo cultivar? A autenticidade real. E o que devemos deixar ir para eu conquistar essa autenticidade real? O peso do julgamento dos outros. Mas, Silvana, eu passei a minha vida toda. Mas é pesado. Traz para você, né? Qual é a sua identidade? Qual é a sua autenticidade real? E aí não dá espaço, tem que deixar aí o julgamento dos outros, né? O peso deles, tá? Alto valor, autocompaixão gentil. Então, não importa o que você faça, você tem valor. O perfeccionismo autoimposto, a gente precisa deixar ir. A vitalidade, lazer e descansos intencionais. E a gente tem que deixar ir a exaustão como símbolo de status. Porque a gente tem dentro da gente, umas mais, outras menos. E quem não tem está super de parabéns. Porque é isso. Exaustão não é status, exaustão é exaustão e adoece. Então, a gente precisa deixar ir a exaustão e ter vitalidade com tempo de lazer e descansos intencionais. E, por último, a gente precisa cultivar, que é um dos nossos pilares de força, a nossa mente. E o que eu cultivo na nossa mente? A calma e a tranquilidade diárias. Então, é todo dia, gente. É todo dia. E o que eu preciso deixar ir para isso acontecer? A ansiedade como rotina automática. Então, eu fico naquela rotina, naquele movimento, mas que isso não é legal. E a distribuição de energia emocional. Olha que bacana esse gráfico. O que eu preciso? Está no verde. Autocompaixão e acolhimento. 90%. Presença ativa e lazer. Presença ativa, você está no momento, no movimento, presente, não fazendo, tomando café pensando no almoço pensando chega na segunda-feira já pensando na sexta-feira. Não, é presença ativa e lazer, incluir lazer também. E o que está no vermelho aqui? Necessidade de controle e ansiedade sistêmica. Então, o gráfico ilustra a redistribuição. Recomendada de energia diária. Priorizar o autocuidado e o descanso reduz drasticamente a ansiedade e a rigidez. Então, vamos lá.
autocompaixão e acolhimento e presença ativa. Em contraponto, eu preciso deixar a necessidade de controle e a ansiedade sistêmica. E aqui, para a gente finalizando, né, nós vamos fazer aqui a linha do tempo do que nós vimos hoje. A jornada do autorrespeito, que é, primeiro você tem que reconhecer, você tem que mapear os momentos em que a autocrítica e a cobrança tomam um controle. Qual é o seu momento? Seu pior momento? Onde ela vem, né, dominando a sua mente. E aí, se você mapeia, então você já tem um processo, que é o reconhecer. O segundo processo é pausar, inserir descanso sem culpa, tratando o sono e o lazer como essenciais. Né? Então, o sono é essencial, o nosso sono é essencial. O nosso lazer também é essencial. E aí está incluído tudo, gente. Sono é sono, não tem como, né? Agora, o lazer está o cinema com as amigas, né? Tá um filme em casa mesmo, tá você se jogar no sofá depois de algumas atividades, você reservar o tempo, porque o tempo não sobra, tá, gente? A gente reserva, a gente firma ali e vai e faz. E é isso mesmo, está no caminho correto. E se você ainda não faz, está no teu momento, né? Então, bora. Terceiro, precisa limitar. Né? Mas eu estou no momento de expandir. Como eu vou limitar? Vai limitar, sim, precisa. Dizer não para as expectativas alheias e blindar sua paz mental. Então, primeiro eu reconheço, eu mapeio, depois eu pauso, depois eu limito o que não vai me dar paz mental. E aí, então, eu tenho toda a chance, e eu vejo, né, nas mulheres, vejo muito, de florescer. E é sobre isso. E florescer é você, quando você identificou e você vai no caminho daquilo que você precisa, merece, da sua autenticidade, do seu protagonismo, tirando você do final da fila e voltando para cá, mas é viver com autenticidade, sem as amarras do perfeccionismo irreal das pessoas, sem as amarras do que os outros pensam. Então, é isso. E, para finalizar, eu vou deixar uma pergunta aqui, bem interessante, perguntas e reflexões. Como você pode exercitar o autorrespeito prático ainda hoje? Ah, mas está tarde, está cedo, está isso, está aquilo. Eu estou cheia de coisas para fazer, para resolver. Mas hoje, seu autorrespeito hoje é hoje. O que você pode fazer? E assim, gente, mesmo que seja uma pequena ação, ela já faz a diferença na sua vida. Sem crítica, com valor, com calor, né? Então, cada uma vai saber aqui o que vai fazer, escreve a nota, tem em mente, leve com você essa reflexão, o que eu vou fazer hoje? E aí faça. E o que você vai fazer amanhã? E depois da manhã? Então, eu vou aqui estender a nossa pergunta, ok? E assim a gente finaliza essa parte. A gente volta semana que vem semana que vem não, quinzena que vem, para mais um encontro, tá? Não está acabando não acabou não, tá? Não acabou não. São 9h04 ainda, a gente termina 9h20, e agora eu vou passar uma outra coisa que aí eu já parei de gravar, tá, gente? Não parei não. Eu achei que tinha parado.